Canal Pensa aí, mais questões de Enem para você aprender a resolver. Bora lá estudar. Canal Pensa aí, mais uma aula para você, questões de Enem, análise e comentários. Vamos aí a mais 3 questões aí nessa playlist de questões do Enem Sociologia Humanas. Vamos às 3 questões de hoje. Então vamos aí à primeira questão, Enem 2016. A democracia deliberativa afirma que as partes do conflito político devem deliberar entre si e, por meio de argumentação razoável, tentar chegar a um acordo sobre as políticas que seja satisfatório para todos. A democracia ativista desconfia das exortações à deliberação por acreditar que, no mundo real da política, onde as desigualdades estruturais influenciam procedimentos e resultados, processos democráticos que parecem cumprir as normas de deliberação geralmente tendem a beneficiar os agentes mais poderosos. Ela recomenda, portanto, que aqueles que se preocupam com a promoção de mais justiça devem realizar principalmente a atividade de oposição crítica, em vez de tentar chegar a um acordo com quem sustenta estruturas de poder existentes ou delas se beneficia. Desafios ativistas, democracia deliberativa, revista brasileira e ciência política. Então a questão aqui, conceito de democracia sob 2 pontos de vista, democracia deliberativa, democracia ativista, né? Há 2 posicionamentos, né? 2 formas de agir diferentes com relação ao conceito de democracia. Então quando você vai para a questão em si e as alternativas, você tem que ter então bem em mente que você tem um pequeno texto que discute a democracia sobre um ponto de vista mais conservador e um ponto de vista mais ousado, democracia deliberativa e democracia ativista. E sendo assim, vamos para as questões, as alternativas. Então a questão diz o seguinte: as concepções de democracia deliberativa e de democracia ativista apresentadas no texto tratam como imprescindíveis, respectivamente. Então já deixa aí uma dica: concepções de democracia apresentadas no texto. Como eu disse, se você faz uma leitura atenta e pega os detalhes, no próprio enunciado você encontra a resposta. A letra A diz: a decisão da maioria e uniformização dos direitos. A democracia deliberativa não pesa a decisão da maioria. A democracia ativista não quer a uniformização dos direitos, porque entende que essa uniformização dos direitos privilegia um pequeno grupo na sociedade. Então, a A você descarta. A B. Aí você sempre tem que ter em mente, está falando de 2 democracias, deliberativa e ativista. Então, quando coloca a organização das eleições, é respectiva à democracia deliberativa. Movimento anarquista, democracia ativista. Então, também é uma questão errada. Não se discute isso no texto. É uma posição muito radical afirmar a democracia ativista, por exemplo, como um movimento anarquista. E que a democracia deliberativa não se restringe somente à organização de eleições, mas sim ao exercício pleno e absoluto do poder. C. A obtenção do consenso e a mobilização das minorias. E aí nós temos a alternativa que é correta. A mobilização, a obtenção do consenso e a mobilização das minorias. Ou seja, um consenso favorável à democracia deliberativa, enquanto que a democracia ativista luta pela mobilização das minorias para que se tenha uma postura mais crítica perante o regime democrático, entendendo que esse regime, esse consenso democrático, na verdade, é um consenso feito por um grupo da elite, por um grupo do poder, que na verdade manipula a democracia, as leis, né, a justiça, somente em seu favor, e não de maneira realmente democrática, como deveria ser. Então a letra C é a resposta correta, que traz os conceitos aí, justificam o posicionamento no texto de democracia deliberativa e democracia ativista. A D está errada porque diz a fragmentação da participação. Fragmentação da participação está errada. A democracia deliberativa que é o quê? Que é uma homogeneização da participação e não uma fragmentação.
E na verdade a democracia ativista não prega desobediência civil, mas apenas uma postura mais crítica perante as leis, perante a justiça, perante o governo, né? Então não é necessariamente uma desobediência, mas é um ato crítico, participativo, reflexivo e inteligente de uma ação que intervenha de fato na realidade em prol de todos e não só de uma minoria. E aí, a imposição de resistência não é resistência, seria o contrário, né? Seria algo para a democracia ativista e não para a deliberativa. Então aqui houve uma inversão, né, nos adjetivos. Monitoramento da liberdade não é uma questão da democracia ativista, mas sim da democracia deliberativa. Então, o macete nessa questão, e uma atenção que você deve ter é esta: a questão discute a concepção de democracia deliberativa e democracia ativista. Então, sempre a primeira citação nas alternativas se refere à democracia deliberativa, e a segunda citação, né, depois do E-A-E-O, depois do E, vem a democracia ativista. Você tem que ter isso bem associado para não confundir aí nos exercícios. Vamos para a questão 2. Também Enem 2016. Leia-se a questão: quanto mais complicada se tornou a produção industrial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que exigiam garantia de fornecimento. 3 deles eram de importância fundamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comercial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma, tornando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organizados para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação por meio de mercados competitivos. A grande transformação é a origem de nossa época. Então você tem um conceito que discute o mundo que vai se industrializando, se urbanizando, né? E com garantia a base desse modelo de sociedade comercial se coloca sobre o trabalho, a terra e o dinheiro. Forças opostas aí nessa briga entre proprietários e não proprietários, né? Entre aqueles que vão ter e que não vão ter, os que vão dominar, os que vão ser patrões e os que vão ser empregados. Então, a nova concepção de mercado. Com esses conceitos, vamos às alternativas. A consequência do processo de transformação econômica. Então, você já tem uma afirmação sobre o enunciado: há uma transformação socioeconômica. Então, de acordo com a leitura do texto, você já tem que ter em mente nas alternativas que tipo de transformação socioeconômica é essa que ocorreu, né? No que ela impactou. Então, sobre a citação, diz que a expansão das terras comunais, na verdade, não se fala disso, né? A expansão das terras comunais está se referindo ao modelo feudal, que não é o que é tratado na questão. B. Limitação do mercado como meio de especulação. Na verdade, não há uma limitação do mercado, e sim a proposta dessa sociedade comercial é de uma expansão do mercado exatamente para dinamizar uma sociedade de consumo. E a C, consolidação da força de trabalho como mercadoria. É a resposta correta. Se você ler bem o enunciado, vai perceber. Então, o seu trabalho, o seu serviço prestado, ele passa a ser visto como mercadoria, ele passa a ser precificado. Assim como você compra um objeto qualquer, uma camisa, um calçado, uma televisão que tem um preço, o seu salário, as horas de trabalho que você passa no seu emprego, há um valor. Esse valor, porque o seu trabalho é visto como uma mercadoria, e uma mercadoria tem um preço. Então, na verdade, a força de trabalho realmente é colocada como mercadoria, né? Você tem um preço sobre o seu serviço prestado. Então, a C é a resposta correta dessa questão. A D está errada, que fala da diminuição do comércio. Então, quem presta atenção vai perceber que há uma expansão do comércio, né? Não a diminuição do comércio, como um efeito da industrialização, né? Realmente, a industrialização impacta o comércio, mas impacta não para a sua diminuição, mas sim para a sua ampliação. E a D, adequação do dinheiro como elemento padrão das transações. O dinheiro realmente é usado numa sociedade industrial, é um meio de troca, mas não é o tema central dessa questão.
Então essa você tem que prestar muita atenção para não se confundir. Consolidação da força de trabalho com mercadoria. Essa mercadoria vai ser paga em dinheiro, o seu salário, mas não é disso que trata a questão. Então aí, se tiver um pouquinho de desatenção, realmente você pode ser conduzido ao erro. Mas a C é a que se encaixa aí a resposta correta. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, Enem 2016, assunto indústria cultural. E aí seria importante um livro chamado Indústria Cultural, do Theodor Adorno, autor citado aí na questão, que ajudaria no seu entendimento aí sobre esse tema, indústria cultural. Vamos ler a questão. Hoje a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros empresários, que tampouco desenvolveram uma fineza de sentido para os desíos espirituais. Todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher, o que é sempre a mesma coisa. Dialética do esclarecimento, fragmento, Theodor Adorno e Max Horkheimer. Tema indústria cultural. É um assunto aí presente na sociedade atual, a indústria cultural. Então aqui é uma questão que trata de inversão de valores. Sempre que um macete para essa questão é perceber que ele coloca a ação indústria cultural dizendo hoje a indústria cultural sumiu. Então o que fez a indústria cultural? Mas na terceira linha, todos são livres para dançar. E aí no finalzinho há uma chamada de atenção. Mas, portanto, quando você começa a ler o enunciado, há um posicionamento da indústria cultural e da condição da indústria cultural. Mas chama-se atenção para o que de fato ocorre quando se escreve no final. Mas a liberdade de escolha, né? Há um condicionamento dessa liberdade de escolha. Então é sobre realmente o que essa liberdade, se ela de fato existe, é que a questão vai discutir. Vamos a ela. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é uma. Então, como funciona, ou se ela de fato existe, como se dá essa liberdade na civilização ocidental a partir da consolidação da indústria cultural, né? Essa indústria do consumo, da inversão de valores, dos princípios, das regras morais. A letra A diz que fala-se de um legado social, então algo que foi deixado e herdado. Não é disso que se trata, né? A liberdade não é um legado, é um conflito, é uma situação, é um movimento, não é um legado, não é algo deixado, pronto e acabado, é algo ainda a ser discutido. Patrimônio político, aí entramos naquela alternativa do tipo bem errada, né? Não se discute a questão da liberdade como um patrimônio político, é a resposta absolutamente fora de questão aí, né? Só, como disse, só marca quem realmente não leu, não prestou o mínimo de atenção no enunciado. C. Produto da moralidade. Então, a liberdade é um produto da moralidade. Ela pode até ser interpretada assim do ponto de vista religioso, mas também não é o que se discute no enunciado. Não é o fragmento do texto. Não está colocando nessa discussão aí a liberdade como um produto da moralidade. T. Uma conquista da humanidade. Então, resolveu, acabou. Está conquistado, está definido, a liberdade, ela funciona, beleza. Não, ela não é uma conquista, ela é uma luta constante da humanidade para que ela de fato seja exercida. Porque no momento que ela deixar de ser luta, haverá um favorecimento a regimes totalitários, autoritários, onde a liberdade passa a ser cerceada. E aí sobrou a alternativa correta, obviamente, a letra E, ilusão da contemporaneidade, ou seja, há um falso entendimento sobre essa liberdade, porque é uma liberdade condicionada por leis, por regras, por especulações, por controles de quem está na mídia, no poder. É uma liberdade realmente ilusória, né?
porque você é analisado, a sua postura, seu modo de ser, pensar e agir, ele sofre uma certa repressão, um olhar crítico, observador, que te contesta as suas posturas ideológicas na sociedade. Então, a indústria cultural passa uma falsa sensação de liberdade, né? Na verdade, todos seguem um padrão estabelecido na maneira de ser, pensar e agir. Então, vocês têm uma padronização, um engessamento das condutas, das formas de pensamento. Então, a falsa liberdade que realmente não se reflete na vida social. Letra E, ilusão da contemporaneidade, esse conceito de liberdade pregado pela indústria cultural. Fechamos aqui as questões e aqui um lembretinho final. Lembrete final, frase motivacional, Friedrich Nietzsche, autor de tantos livros, Genealogia da Moral, Assim Falou Zaratustra, Humano, Demasiado Humano, Além do Bem e do Mal, obras maravilhosas para entender aí os mecanismos humanos de comportamento, de pensamento, de atitudes, da essência humana em si. A frase é: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Fica a dica: só se pode alcançar um grande êxito quando nos mantemos fiéis a nós mesmos. Ou seja, você tem que ser fiel à sua luta, à sua dedicação, àquilo que você acredita, para não se desviar. Beleza? Canal Pensa, essa foi mais uma aula para você.